Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de arte, a nossa aula de arte anterior, que a gente falou que é cultura. Hoje a gente vai vir com capital cultural. E aí a gente vai entender direitinho esse termo. A gente viu no último vídeo muitas pessoas, elas conectam, elas ligam, elas criam uma relação de que se a pessoa tem cultura, é porque ela tem estudo, ou seja, liga cultura à escolarização. Por ligar cultura à escolarização, a gente vai ter uma noção de que algumas pessoas que não têm escolarização, que não puderam, não tiveram oportunidade de estar na escola, vai se criar uma visão de que elas não têm cultura. E aí a gente já viu na aula passada de que isso não existe. Cada pessoa tem cultura. E aí, tendo em vista esse conceito de criar, de pensar em cultura e escolarização junto, tem um termo criado por um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, e esse termo é chamado de capital cultural. O capital cultural, ele vai incluir isso, de que cada pessoa tem a sua cultura, e cada cultura vem da convivência, dos laços familiares, também vai depender de classes, da situação socioeconômica das pessoas. E aí, qual é a diferença do conceito de Alfredo Bossi, que é dizer que cada um tem a sua cultura, e o conceito de Pierre Bourdieu, que é sobre o capital cultural? Então, o capital cultural, na verdade, é a cultura. Se cada um tem a sua cultura, por que que a gente acha? Por que que as pessoas falam que fulano ou cicrano é desprovido de cultura? Por quê? Porque as classes mais favorecidas economicamente, as classes dominantes, elas pegam a cultura delas e criam uma hegemonia. E aí elas criam um padrão. Ou seja, eu sou classe dominante e a minha cultura tem que ser a sua cultura. E aí, se você não se encaixa na minha cultura, a sua vai ser inferiorizada ou considerada inexistente. E o que é que acontece? A escola acaba perpetuando, a escola acaba reforçando esses padrões. Porque, como a gente tem livros trazidos desse padrão de cultura, a gente tem teorias criadas a partir desse padrão de cultura. O que é que acontece? A escola acaba passando para o aluno, para o estudante, esse padrão de cultura. Então, o estudante que ele não se encaixa nesse padrão de cultura, ele vai achar, vai reforçar, vai dar ênfase de que ele é desprovido de cultura, ou que a cultura dele é menor, é inferior à cultura padrão. E isso a gente sabe que não é verdade, que não é assim. Todo mundo tem uma cultura, toda cultura ela deve ser respeitada, ela deve ter o seu espaço igualmente. Nenhuma cultura é melhor nem pior que a outra. É, tudo vai depender do local que você está inserido, dos costumes que esse local ele foi conservado de todo um tempo, de toda uma geração anterior. Então, todo esse laço familiar, essa vivência vai ter cultura e toda essa cultura é importante. Então a gente não pode excluir culturas, senão a gente também está excluindo pessoas e toda a riqueza que vem da bagagem de cada indivíduo. Então, uma outra coisa que eu queria questionar, e aí também tem a ver com esse assunto, que é exatamente o que é bom gosto. E aí, essa cultura padrão, que ela é perpetuada em nossas vidas pelas classes dominantes, ela é tida como o bom gosto, ou seja, quem faz parte dessa cultura padrão é possuidor de bom gosto. E quem não faz parte vai possuir um mau gosto. Então a gente vai ver também que isso aí é relativo. Porque nem sempre o que eu gosto é o que você gosta. As pessoas são diferentes, as culturas são diferentes,
as vivências são diferentes, os locais são diferentes. Então a gente não pode dizer que isso é bom e isso é ruim. São coisas diferentes e que têm a sua história separadamente. A gente tem que aprender a conviver com as culturas diferentes e respeitá-las. E não achar que aquilo que é fora do padrão é ruim, é inferior, ou fingir que ele não existe, certo? Então, todas as culturas são importantes. A gente vai a gente vai ver mais algumas coisas mais pra frente, cultura e juventude. Hoje a gente vai finalizar com essa parte do capital cultural, mas aí deixando a reflexão para vocês de que as culturas são importantes. Eu disse que nos outros vídeos que eu fiz, nas aulas que eu fiz para o segundo ano, primeiro ano, eu vim com algumas dicas. O capital cultural aqui, a gente não tem uma dica sobre ele, até porque a gente quer que vocês tenham um conhecimento não só do capital cultural, mas de todas as culturas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar uma diquinha aqui, um linkzinho aqui embaixo, para vocês conhecerem alguma coisa que está fora do padrão das culturas que a gente conhece, tá certo? Beijão, vim aqui só para fazer essa reflexão com vocês e até a próxima.